você ontem estava falando com a gente de um assunto muito interessante que tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora, né? Que é sobre um livro que foi escrito há um bom tempo atrás. Fala um pouco desse livro para a gente. Vamos refletir um pouco sobre a história. O nome do livro, o livro inteiro é interessante, né? Ele é escrito por, são dois autores, é o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Eles escreveram um livro chamado Como as Democracias Morrem, né? Então, sem querer polemizar a esquerda, a direita, sem querer polarizar isso ou bipolarizar, analisar o sentido do que é uma democracia. O livro ele foi lançado em 2018, que ele é escrito ali na ascensão, né, do Donald Trump, né, e ele faz uma vasta análise desses políticos modernos. Mas a primeira coisa que a gente tinha que analisar, e eu acho muito interessante, para entender o porquê que eles escrevem esse livro, é o conceito de democracia. Né? Porque as pessoas, elas muitas vezes elas ouvem falar de democracia, mas elas não sabem direito de onde veio, como surgiu. A democracia ela surge na Grécia, né? Então a palavra democracia significa demo, que vem de povo, né? Até tem esse mesmo livro. Tem até uma coisa interessante, né? Que uma vez o padre, como é que foi o nome daquele padre? Marcelo Rossi, ele estava lançando um CD demo, e aí o cara fez uma pergunta maliciosa para ele: como é para um padre lançar um CD demo, né? A palavra demo, ela significa, no caso de uma demonstração, ou no sentido grego, povo. Então, demo e kratia vem ali do sentido de estilo de governo, ou seja, um poder que emana pelo povo. Porém, existe uma grande diferença entre a democracia na Grécia e as democracias modernas, que é aquilo que nós chamamos de democracia direta e democracia representativa. Por exemplo, na Grécia, as coisas eram decididas pela população diretamente. Então, eles iam para uma praça, que era chamada Ágora, e lá na Ágora eles votavam. Então, os políticos, naquela época, eles estavam ali para fazer a vontade do povo. Se a gente pega, por exemplo, algumas questões romanas, lá da época dos reis, os reis eles não tinham poder. E isso é uma coisa que a gente não escuta muito. Geralmente as monarquias elas são absolutistas. Mas nesse caso havia uma coisa interessante que é o seguinte: você, como governante, está lá para fazer a vontade do povo, não a sua vontade. Então, por exemplo, temos uma guerra contra uma cidade. Ele vai perguntar para o povo se aquilo é a vontade do povo. E o povo vota. Qual fica sendo a obrigação do governante a partir dali? Colocar aquilo em prática. Então, o sucesso ou não sucesso de um governante não estava em aquilo que ele oferece para a população, mas em colocar em prática aquilo que a população o possibilita fazer. Então, essa já é uma diferença. Aqui no Brasil, a nossa democracia ela é representativa. Eu voto em alguém que, depois de eleito, escolhe por mim. Isso é uma problemática muito grande. Então, nós votamos aí no Lula, votamos no Bolsonaro, e aí, quando eles são eleitos, o que a gente pode fazer é se mobilizar, de repente, para fazer protestos contra alguma coisa que não esteja caindo bem. Então, esse é o sentido de democracia. Aliás, diga-se de passagem, os filósofos gregos tinham algumas críticas ao sistema democrático, porque eles diziam o seguinte: não é porque a maioria escolhe alguma coisa que essa coisa é boa. Né? Então, se a maioria escolhe alguma coisa ruim, ela não se torna boa porque a maioria escolheu. Então, aquela máxima de a voz do povo é a voz de Deus, isso dentro do sistema filosófico grego, eles falavam, olha, não é bem assim. E qual é o maior problema, por exemplo, da democracia no Brasil? Alguém aqui sabe responder para mim assim, qual é o maior problema da nossa democracia? Falta de identidade dos partidos políticos e excesso de partidos, lógico. Pelo menos é o que eu acho. O excesso de partido é um problema seríssimo, né? E principalmente a falta de identidade dos partidos é maior ainda, porque hoje em dia você já nem sabe mais, né, o PCO, por exemplo, né? Para onde o PCO foi? Porque o PCO
da última vez que eu ouvi falar deles, eles estavam defendendo aí uma coisa quase nazista, né? E é um partido que deveria estar do lado dos operários, etc. e tal, mas que não caminhou dessa forma. Mas o maior problema do Brasil é que o nosso sistema de democracia ele é presidencialista. E vamos analisar a democracia inglesa, no caso. Eles têm lá um rei, mas você sabe que o rei na Inglaterra ele não manda absolutamente nada. O reino lá é parlamentarista. Qual é a diferença, por exemplo? Lá na Inglaterra, a gente vota nos parlamentares. Então, por exemplo, vamos supor que cada estado inglês, cada um vota lá e são eleitos 2 por estado, certo? Você não vota para presidente. Então, a população inglesa não tem vínculo afetivo com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro começou a fazer caquinha, eles vão lá e tiram o cara. Aqui no Brasil, a gente vota nos parlamentares, vereadores, deputados, senadores, mas a gente vota para presidente também. E aí o vínculo afetivo cresce. E nós temos aí o que nós chamamos de populismo. Então, o Brasil, por ser um país que já teve várias formas de presidentes, como o Getúlio Vargas, que ficou 15 anos, né? As pessoas elas se apegam. E aí a gente teve, nas últimas eleições, um encontro de 2 grandes populistas. Né? Um populista da área da esquerda, que é o Lula, e um populista da área da extrema-direita, que é o Bolsonaro. Foi a primeira vez, inclusive, no Brasil, que nós tivemos um duelo desta forma. Exemplo, Getúlio Vargas, que era um populista, não tinha com quem concorrer. O cara concorria sozinho. Né? E, no caso, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro nas urnas foi muito pequena, o que mostra que o país está muito dividido. Ô, Rafael, imagina... Foi aí que você falou que o Vargas praticamente não tinha um concorrente. Foi aí que o pessoal falou daquela época da ditadura Vargas, na época do governo dele? Porque pensa comigo, o Vargas, além de tudo, ele perdeu as eleições. Né? Então, em 1930, ele perde as eleições, mas através de um golpe, eles impedem o Júlio Prestes de tomar posse. Né? Eu costumo dizer que o Júlio Prestes não prestou nem para assumir o mandato que ganhou, e o Vargas, conduzido pelos militares, e aí ele cria um governo provisório que dura 15 anos. Aliás, no Brasil, CPMF, que era provisória, durou muito tempo. Tudo no Brasil que eles falam que é provisório vai durar muito tempo, né? E o Getúlio Vargas, ele sabia usar qual meio de comunicação? O rádio, que era o principal meio. E dali o cara, ele fica no poder, né, durante os 15 anos da ditadura dele, sai, elege o Dutra, né, porque ele indica o Dutra ganha, e depois do Dutra o Vargas volta, né? Então é interessante pensar a força que o cara que sabia dominar os meios de comunicação tinha. E aí a gente só muda o estilo. Hoje em dia a gente tem aí a internet, que é o principal meio de comunicação que os políticos usam. Né? Eu não estou aqui questionando, repare que em nenhum momento a gente está criticando nenhum deles, a gente está fazendo simplesmente análise. Né? E qual que é o grande lance? Imagina que o Brasil fosse um pouco diferente. Cada estado brasileiro elege 2 senadores. E que lá no Senado, depois de eleitos, esses senadores, entre si, votam e escolhem um desses senadores para ser o presidente. Você não tem vínculo afetivo. Imagina que foi alguém de São Paulo que foi escolhido. O cara, ele tem o poder em São Paulo, mas no resto do Brasil, ninguém praticamente conhece ele. Então, você faz com que esse presidente, ele não consiga direcionar a massa, como aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro no Brasil. Né? Concorda que 2%, 3% realmente é um número muito pequeno, porque se você analisa a quantidade de pessoas, ela é quase igual, né? Obviamente com uma diferença muito pouca, mas mesmo assim o perdedor consegue movimentar uma massa, e o ganhador também. Aí qual que é o lance? Quem faz mais barulho? É quem é mais pacífico ou quem é mais agressivo? Mas né? Então... exatamente isso que eu ia falar para você, porque eu acho que está faltando, às vezes eu acho que falta um pouco de maturidade do próprio eleitor
E esses populistas extremistas se aproveitam desse tipo de coisa para ficar inflamando a população. Aí esqueceu que é democracia. Né? Aí esqueceu que é democracia. Por quê? Se um faz 51%, ganha 51%, o outro ganha 49%, não é porque aquele de 49% perdeu que ele vai sair quebrando tudo, porque ele quer impor a vontade dele. Ele não aceita ele ter perdido. Não, pera um pouquinho. Você votou, você perdeu e você aceita o resultado e daqui 4 anos você vê e vota novamente. Não é se sentir à vontade, porque, pô, nossa, nós somos quase empatados, então metade da população é contra o Brasil. E eles começam a agir agem contra o Brasil, isso que é pior. Eles agem contra o pessoal de esquerda, aí fica essa guerra, e que um puxa a corda para o lado, outro puxa a corda para o outro, e nós não vamos para lugar nenhum. E esse, eu acho, o grande problema desses governos dito populistas de extremo, a ficar alimentando isso, o ódio no povo. Tudo está acontecendo que tem que essa guerra que tem hoje, justamente porque nós tivemos um cara que ficou 24 horas por dia enquanto foi governo, em vez de governar o Brasil, ficava incentivando o pessoal contra a esquerda. Os caras não estavam nem fazendo nada. Ele falou, não, temos que nos precaver, temos que não sei o quê, porque o comunismo, porque não sei o quê. Era o tempo inteiro, cercadinho, reunião ministerial, live, só falando disso. Não falava nada assim, olha, nós estamos fazendo isso pelo Brasil, vamos fazer isso. Não, era só ficar incentivando o povo e atiçando o povo para essa guerra. É isso. Exato. E aí, onde a gente chega, então, no livro Onde as Democracias Morrem? Porque, no passado próximo, as democracias elas eram rompidas por militares, né? E hoje, essas democracias elas estão sendo rompidas por políticos, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz para fragilizar uma democracia? Primeira coisa, é colocar os seus ideais partidários acima de uma Constituição. E, principalmente, colocar dúvidas sobre o sistema político. Exemplo, o Brasil é um sistema que foi criado por um cara chamado Barão de Montesquieu, que é o sistema de 3 poderes. Então, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Por que ele cria isso? Ele criou isso no fim do absolutismo, né, para justamente não ter um poder absoluto. Então, você tem aquele que julga, aquele que cria a lei e aquele que governa. Quem governa não pode condenar. Quem governa não pode criar lei. Quem julga não pode criar a lei. Quem julga não pode governar. Então, um fiscaliza o outro. E aí o que acontece? O nosso sistema democrático, desde o fim da ditadura militar, todos, Collor, Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e o Lula, todos eles tiveram a mesma regra, que é o seguinte: nós temos o sistema do STF, que é quem julga se aquilo que eu mando para o Congresso é procedente ou não. Exemplo, o Brasil não tem pena de morte. Isso é a nossa Constituição que garante. Mas vamos supor que um político resolva criar um projeto de lei que permita a pena de morte. Cabe ao STF virar e falar assim, querido, não pode. É contra a Constituição. Aí o que acontece? Durante todos esses governos que eu falei, Fernando Henrique teve projetos que alguém chegou para ele e falou assim, é inconstitucional. Só que o que acontece? Um presidente inteligente, antes de mandar uma lei para o Congresso, ele vai analisar se aquilo é constitucional ou não, para não esbarrar no STF. Então, nesses presidentes antes do Bolsonaro, as intervenções do STF eram muito menores. Porque quando chegava no Congresso, isso já tinha sido analisado por juristas. O Bolsonaro, tudo que ele mandava, não era analisado por ninguém. E aí chegava lá, o STF acaba tendo que dobrar o seu trabalho para colocar a casa em ordem, para falar, isso não pode, isso não pode. Qual que seria o certo? Beleza, você quer transformar o Brasil num país com pena de morte? Eu não estou discutindo se é bom, se é certo, se é ruim. O que você tem que fazer? Manda para o Congresso um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai ter que ser votado, projeto de alteração da Constituição. Feito isso, alterou a Constituição? Beleza, agora a gente tenta aprovar um projeto de lei com pena de morte. Mas esses governos eles não querem fazer isso. Eles querem deslegitimar
o Congresso, deslegitimar todas as instituições para dizer o quê? Tanto é que esse era o grande papo, né? O STF não me deixa governar, e etc e tal. Né? Então eu preciso depois afastar meus opositores e transformá-los em inimigos. Exemplo, todo mundo que não apoia o seu governo é esquerda, é comunista e quer o mal do país. Você chama todo mundo para uma briga. Outra coisa que é necessário fazer é escrever regras que só existem para eles. Um governo paralelo. Então, eles vão desconstruindo toda a visão da população do que é uma Constituição e as pessoas, elas não entendem. Qual foi a sorte do Brasil? Ao contrário dos Estados Unidos, que não puniu quem tentou um golpe, né, no caso do Capitólio, o Brasil funcionou e colocou essa galera toda na cadeia, né? E aí é que Rafael, que o Brasil... na verdade, até teve algumas punições do Capitólio, só que o Trump, quando entrou, tirou todo mundo. Tirou todo mundo. Deu perdão para essa turma toda. Você está falando do governo paralelo, ou então de uma legislação paralela, é o que a gente pode dar um comparativo com o orçamento secreto, né? É um orçamento que era o presidente com os seus ministérios deveriam ver melhor para onde fazer a distribuição, mas quem está fazendo isso em causa própria são deputados e senadores. É o legislativo. Quer ver? Vou fazer uma análise que você vai achar interessante. Esse nome, orçamento secreto, tinha outro nome, né? O nome disso era mensalão, né? Vamos lá. O que foi o mensalão? Mensalão, existiam alguns políticos que recebiam uma grana para aprovar projetos. Depois do mensalão, eles arrumaram uma forma de constitucionalizar o mensalão. E ele virou esse orçamento secreto. É a mesma coisa. Por que você... Isso no governo Lula acontece, está acontecendo, aconteceu no governo Bolsonaro muito também. Eu preciso de um projeto aprovado. Tá aqui, ó, grana. É bilhões, é grana. E aí eu vou mais longe. As pedaladas fiscais, que foi a condenação da Dilma, o CEF, que era você pegar uma grana. Então, só a galera não entendeu ainda o que é pedalada fiscal, vou dar uma explicada rápida. Vamos supor que o lucro da Petrobras para esse ano de 2026 tenha uma projeção de 25 bilhões. Eu vou lá no banco, falo, ó, Petrobras vai receber 25 bilhões. O banco me paga esses 25 bilhões com a promessa de que quando esse lucro vier, eu pago eles com juros. Então, o banco vai receber não 25, mas vai receber 30 bilhões. Para o governo compensa, porque ele consegue pagar todas as dívidas, etc. e tal. Só que isso foi maquiado. O que era a pedalada fiscal? Falava assim 25 bilhões, mas essa análise estava muito maior, muito menor, aliás, do que era. Então, na verdade, vai ser 20, não 25, né? Já está um rombo aqui. E o banco vai receber 30. Isso, eu não vou nem falar desse escândalo que está rolando do banco. Então era maior, ele na verdade era menor do que elas tinham anunciado. Por isso que é pedalada. Você pega um dinheiro que ainda não existe para ir pedalando, né? Você vai pedalando em cima desse dinheiro. Isso vai pedalada fiscal. Qual que é o problema? A Dilma foi impeachmentada pela pedalada fiscal. 48 horas foi votado uma lei, 48 horas depois do impeachment, foi votada uma lei dizendo que a partir daquele momento, ou seja, no governo Temer, que era o vice, já não era mais crime. É tipo como se você fosse condenado à morte por um crime, e amanhã alguém vira e fala assim, não, mas foi muito pesada a punição dele, né? Vamos mudar isso aí? Um dia depois, 2 dias depois? Pô, cara, que sacanagem. Então, o famoso crime de pedalada fiscal, hoje não é mais crime. 2 dias, aliás, 48 horas depois que a Dilma foi impeachmentada, não era mais crime. Então, isso são coisas que fragilizam a democracia. Hoje nós temos um Congresso, né, que ele fragiliza a democracia ao não deixar as coisas acontecerem, né? Então, você pega ali as fake news, por exemplo, em relação a PIX, tudo isso é uma forma de fragilizar, né, e desmerecer.
as instituições, no caso o STF e todas as outras, para criar uma ideia no povo de que seria melhor um golpe de Estado, porque nós não vivemos numa democracia. E o pior é que continuam fazendo, né, com o negócio da anistia, querer anistia, depois eles querem diminuir as penas e o caramba de quem está preso, continua a mesma coisa. Né? E isso vai fragilizando. Então nós já estamos numa democracia fragilizada e existem algumas coisas que acontecem que de fato você estimula. Então quando você estimula o STF a ter que se meter em tudo, você banaliza. Você banaliza o STF. E aí, para piorar, erros acontecem, né? Só me movimentar aqui. Erros acontecem também. Então, por exemplo, quando um ministro do STF vai numa formatura e ele começa ele é um juiz de um caso, e ele começa a fazer piada sobre o caso que ele está julgando e mostra que ele tem uma posição específica, ele está contribuindo para que os outros grupos que querem fragilizar a democracia usem o que ele faz para fragilizar a democracia. Né? Então, você está vendo que isso não é uma questão de você ser de esquerda ou de direita, que eu não estou nem precisando me posicionar, a gente está analisando o funcionamento das instituições. Tanto é, Rafael, tanto é que, assim, penso eu, né? Esse ano é um ano eleitoral. Penso eu que se a direita for a ganhadora em tudo, a primeira coisa que eles vão fazer, com certeza, é a derrocada do judiciário. Eu acho que vai ser uma das primeiras coisas. Não sei se o Rubens concorda também comigo sobre isso. Mas vai ser uma das primeiras. Eu não sei se ia ser tão fácil assim, mas que eles vão atacar com artilharia pesada, com certeza. A caça às bruxas vai acontecer. Isso é certeza. Com certeza. E existe uma coisa pior que isso, que é assim, agora eu vou fazer um posicionamento que é político, mas embora seja político, eu não estou aqui tomando partido de ninguém, estou fazendo uma análise de situações. A esquerda brasileira, ela vem falhando já há alguns anos. Por exemplo, nós sabemos que se o Haddad não tivesse saído candidato em 2018, e se o PT tivesse apoiado o Ciro Gomes, eu não estou dizendo aqui nem que o Ciro é bom, não estou dizendo nada disso, mas o Ciro teria derrotado o Bolsonaro. Isso os dados nos mostram. Era o cenário da época, né? A insistência do Haddad nos causou um problema. A nossa sorte é que o Bolsonaro ele também não quer perder o capital político. Então o Bolsonaro vai cometer o mesmo erro do Lula quando estava preso. Mano, parece que a história se repete, né? O Bolsonaro ele não vai dar apoio para pessoas que não são do ciclo dele. Então, quem seriam as pessoas que realmente derrotariam o Lula? Não é o Flávio Bolsonaro, não é o Nicolas Ferreira, não é o Ratinho Júnior. Essas pessoas, elas podem até ter um eleitorado grande, mas não é o suficiente para derrotar o Lula. O que a esquerda está cometendo um erro já, na minha opinião, há quase 10 anos, é não encontrar um nome para uma sucessão de um mortal, que é o Lula. Então, o Lula, que é o maior nome da esquerda, eu acredito que ele ganhe a eleição desse ano, não vai ser fácil, mas que ele não compete à próxima. Ele nem pode. E aí nós não temos um nome. A esquerda não tem um nome. E aí fica quem? Porque eu acredito que o Bolsonaro também não vai se candidatar na próxima, porque ele vai estar preso. Na próxima, eu não sei se ele vai ter saúde, porque ele já está tão idoso, coitado, está com crise de soluço, está com vários problemas de saúde, e eu acho que ele não tem como competir, né? A não ser que ele tome uma pílula milagrosa que faça ele voltar com o seu histórico de atleta, e aí nós não temos nomes. E aí nós vamos ter pela primeira vez em muito tempo uma eleição sem os populistas. Aí é uma coisa interessante, você vai ver, ao contrário do que aconteceu 48, 51, 49, 51, ou então uma eleição que você já no primeiro turno já está discutindo quem vai para o segundo turno com fulano, ou quais coligações poderiam ganhar, a gente vai ter 3, 4, 5 candidatos com capacidade de ir para o segundo turno. Agora imagina a bagunça disso. E quem são esses nomes, né? Tem aí Guilherme Boulos, né? Tem
sei lá, não vejo mais tanta gente. O Haddad, que é um nome forte, mas não sei, não tem carisma suficiente, né? Mas ali é uma competição que todo mundo vai estar meio que nivelado. Você não consegue definir quem vai para segundo turno. Olha que coisa interessante. Mas isso é coisa para não a próxima eleição, a próxima, né? Eu vejo o seguinte, existe um trabalho que o pessoal vai fazendo, né? Tem outras pessoas do governo que estão fazendo um trabalho que pode ir escalando isso. A Simone Tebet é um nome, está sendo cogitado um nome muito forte para ser governadora de São Paulo, mas muito forte, tá? Só que é por isso que se o Tarcísio for candidato, ela ganha. É isso que o pessoal está falando. Se o Tarcísio for candidato a presidente, né? E se ela for governadora de São Paulo, eu acho que ela vai ser um nome forte para vir a ser presidente do Brasil lá na frente, entendeu? É assim que vai se construindo, vão se construindo os nomes. Você sabe que a inteligência é uma coisa que você pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, vamos lá. O Tarcísio é um cara inteligente. Então, agora você já entendeu o que eu quis dizer. O Tarcísio é um cara inteligente. Ele sabe que se ele sai candidato à presidência agora, a família Bolsonaro vai destruir ele. E aí ele fica sem cargo. Então, eu acho que ele não sai para presidente, a menos que a família Bolsonaro dê a aprovação, e não vai dar. Então, é melhor ele ficar, porque eu acho que ele ganha o governo com Simone Tebet ou não. Estavam até cogitando, não sei se isso é verdade, eu li em algum lugar, que o Alckmin ia sair vice dela, ou ela vice do Alckmin, eu não lembro como que eu vi isso. Mesmo assim, não ganha. Mesmo o Alckmin no interior sendo um nome forte, eu acho que o Tarcísio ele não vai cometer esse suicídio político de tentar sair para presidente e ser destroçado pela família Bolsonaro. Então, ele vai sair candidato para governador, manter a direita no estado mais rico da nação e tentar fazer as pazes para, num futuro próximo, almejar. O problema é que a direita está muito... A direita, tirando o Bolsonaro, que está preso, né? Ela está muito dividida. Ontem o Silas Malafaia mesmo, ele queimou o Flávio Bolsonaro. Ele falou, não, esse cara não tem musculatura e não vai, ele pode chegar até no começo aí bem, mas ele não consegue até o final, e do caramba, não sei o quê, porque tá na cara que ele tá querendo apoiar o Tarcísio, que seria um nome mais forte para a direita ganhar. Porque o Flávio Bolsonaro com certeza vai perder a eleição. É certo que vai perder, segundo ele disse. E essa briga da direita que ninguém apoia ninguém, na verdade ninguém apoia ninguém, tá? Todo mundo, cada um tá dando tiro para um lado. É o que tá acontecendo com a esquerda. Os dois lados estão numa briga para colocar, como é que fala? Herdeiros políticos no lugar, ninguém tá tendo. É o que aconteceu em 2018, é a mesma situação. Essa briga política da extrema-direita aqui no Brasil é a mesma briga política da esquerda em 2018, é a mesma, só muda de lado. É aí que entra a questão dos extremos, né? Tem um livro do Eric Hobsbawm, quem quiser ler aí também, muito bom, chamado A Era dos Extremos, que fala sobre isso. Os extremos são muito parecidos, né? Eles só mudam as ideologias, mas as práticas são as mesmas, né? É ditadura, é enfraquecimento da instituição, né? Se você pega Stalin, por exemplo, é a mesma coisa. Se você pega Hitler, é a mesma coisa. Só muda as ideologias, mas a fórmula é a mesma, né? Então, o que eu vejo no Brasil é que a direita só tem um caminho hoje. Só tem um caminho. É enfraquecer ao máximo as instituições e tentar, pelas vias incomuns, chegar ao poder. Dinheiro para isso eles têm. Precisa ver se vai ter inteligência, né? Porque 8 de janeiro, se tivesse sido melhor organizado, a gente não ia estar discutindo aqui tentativa de golpe. A gente nem estaria discutindo a tentativa. Estaria discutindo o golpe. Foi muito mal organizado. Do Cebolinha, isso aí, né? Foi mal organizado. Faltou combinar com os Estados Unidos, que na época era o Biden, se eu não me engano, né? Então, faltou combinar com os Estados Unidos, faltou combinar com os militares, mas não esses militares meia tigela, faltou combinar com militar de verdade, com militar armado.
que tivessem tropas. Né? Faltou combinar com o exército, a marinha, a aeronáutica. Eles tiveram medo. Mas eles então tentaram, né? Mas teve os caras que não quiseram, né? Eu acho que eles não tentaram assim. A tentativa de golpe houve. O que não houve foi, tipo assim, ficou todo mundo esperando quem ia fazer primeiro. Eu não estou falando de política, eu estou falando de marinha, exército e aeronáutica. Então, mas a aeronáutica e o exército, eles se retiraram da reunião quando eles perceberam que era isso que ia ser feito. Eles não quiseram apoiar, e só ficou o cara da marinha sozinho lá, o tal do Garnier lá. Sim, mas dentro você está falando do comando, né? Mas se você pega os grupos radicais dentro do exército, se tivesse combinado direitinho, como é que você segura uma tropa? Né? Você acha que o general vai dar uma ordem para todo mundo ficar no quartel e todo mundo vai obedecer? Os caras estão armados. Então, tipo, a única galera que tem arma realmente, que poderia sair para a rua, eram os militares, mas não houve nenhum militar que tivesse realmente algum tipo de poder que colocassem uma tropa na rua. Porque isso ia ser complicado. Imagina se no 8 de janeiro, ao invés daquele bando de boçais que foram lá quebrar, se você tivesse tropas do exército, não estou falando toda a tropa, mas pequenas tropas mobilizadas de doidos que estão ali no quartel também, se essa galera se mobiliza para dar apoio, o negócio tinha sido mais sério. Porque será que realmente esses generais, na hora que vissem as tropas nas ruas, esses generais, eles não iam falar, opa, temos uma oportunidade grande aqui. O que faltou foi combinar direito, por sorte. Então, a sorte da incompetência também é nossa. Você quer ver um exemplo que pouca gente fala? Imagina, vamos mudar uma... Tudo bem que na história a gente nunca fala do e se, né? Porque não existe. A gente não estuda o que poderia ter acontecido, mas vamos fazer então uma análise filosófica. Pensa comigo. Se o Bolsonaro tivesse comprado vacina, se o Bolsonaro tivesse apoiado a ciência, ele não teria sido reeleito? Não, mas como é que um cara de extrema direita consegue apoiar essas coisas, apoiar a cultura? E tanto é, Rubão, que uma das coisas que o Bolsonaro fez no ano eleitoral, claro que antes da data limite, que depois não pode, né? Antes da data limite, foi liberar Bolsa Família até para quem não precisava. Que aí depois, quando o Lula entrou, teve que fazer aquele faxinão de 2, 3 pessoas dentro da mesma casa que estava recebendo, sabe? Tava uma loucura, virou a farra. Mas vocês não estão pensando numa coisa. Ó, tem um cara chamado Maquiavel, que num livro chamado O Príncipe, ele diz a seguinte frase: os fins justificam os meios. Qual é o fim? Ganhar a eleição? Vamos vacinar todo mundo. Eu posso não concordar com isso, mas se o Bolsonaro tivesse... Foi quanta a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro? 2 milhões? Se você pega os 700 mil que ele matou e duplica isso com a família que passou a odiá-lo, né, pai e mãe, vamos supor assim, vovó, 7, 14, 21, são os 2 milhões que ele precisava. Se ele tivesse apoiado ciência e vacina, ele teria ganhado essa eleição do que o Lula ganhou, ele teria ganhado a próxima e teria garantido os filhos dele. Era só ter feito tudo certinho. O cara não teve. É a mesma coisa agora. Vamos analisar. Quer ver? Ó, vou te mostrar agora por que os fins justificam os meios. Você acha o Lula e o Trump animais políticos totalmente diferentes? Eles são. Eu achei que sim. Eles são. Por que você acha que o Lula está fazendo uma política de boa vizinhança com o Trump? Não é porque nós precisamos... É porque tem eleição. É porque tem eleição. Então você está vendo como é o lance? Se o Bolsonaro tivesse apoiado a ciência, se o Lula brigar com o Trump ou ficar enchendo as paciências do Trump lá, a lei da reciprocidade, que foi aprovada, e ele poderia aplicar a lei da reciprocidade, mas não quis. Mas aí foi trabalho do próprio Alckmin que convenceu ele. Não, calma. Mas por causa... Conversando, a gente chega...
Mas por causa disso, o que o Rafael falou. Por causa disso. Então, tipo assim, é a inteligência que a direita não teve. De ter a percepção do que não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer para ganhar a eleição. São coisas distintas, o que eu quero e o que eu preciso. O Lula tá nessa. O que eu quero e o que eu preciso. O que o Lula queria nesse momento era mandar o Trump para PQP. Mas entendeu? Eu não vejo ninguém da direita com inteligência suficiente. Eu não consigo enxergar ninguém da direita com inteligência suficiente para chegar e ser assim mais pacífico. Os caras todos querem ir pro pau, todos. Não tem exceção. Mas é disso que nós estamos falando. Que bom, porque assim eles representam exatamente isso. Eles são isso. Eles são a galera da Terra plana, entendeu? Então, tipo assim, o que você está exigindo deles, eles não têm para te dar. Inteligência. Não tem. Eles não têm essa inteligência. Se o Bolsonaro tivesse essa inteligência, ele estaria, sabe como agora? Fazendo a mesma coisa que o Lula fez quando foi preso. Porque assim, o Bolsonaro está mostrando uma fragilidade de um velho de 92 anos. Concorda? Isso traz público para o Bolsonaro ou afasta o público dele? Afasta. Então, por sorte, essa galera, os livros que eles leem são livros que não levam eles para lugar algum. É a galera que segue o que morreu lá, como é que é o nome dele? O filósofo por aclamação lá. Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho não é formado em filosofia. Eu sou formado em filosofia. O Olavo de Carvalho se autoproclamou filósofo. É a mesma coisa amanhã você ir lá se autoproclamar cirurgião e começar a fazer cirurgia cardíaca. Tá entendendo? Essa galera, ela não tem o que você tá pedindo. É lógico que dentro da direita existem pessoas que são inteligentes, mas a inteligência deles, pelos ideais que defendem, acabam se limitando a algumas coisas. Entendeu? Eu ia falar inteligência limitada, né? Inteligência limitada. É onde os caras eles querem fazer as coisas em cima de bravatas, em cima de gritaria. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona num país em que a democracia está funcionando. Pega a direita desinteligente do Trump. O que o Trump está fazendo? Ele grita com todo mundo, ele quer bater em todo mundo. E o que o mundo inteligente e civilizado está fazendo? Está deixando ele brigar sozinho. Aparece de vez em quando os outros que não estão entendendo e sacando. Por exemplo, a China. A China não está fazendo nada. Deixa o cara brigar sozinho. A Rússia. Assistindo. A Rússia fez um negócio que eu achei muito engraçado. O Putin deu uma declaração falando assim: se o Trump conseguir tomar a Groenlândia, ele vai entrar para a história. Você sabe por que o Putin deu essa declaração? É para pôr fogo. Ele fala: vai lá, faz. Então, tipo, ninguém tá dando atenção pro Trump. O Lula não deu atenção pro Trump. Ninguém deu atenção. Com gente assim, a gente não pode dar atenção. As únicas pessoas que dão atenção são pessoas que dependem dos Estados Unidos para tudo. Milley, por exemplo. Milley é o lambe-bota do Trump. Para não falar outra coisa. A grana que ele soltou lá para a Argentina, ele tem que fazer tudo que o Trump quer mesmo. Até limpar o sapato do Trump, se precisar, ele vai ter que fazer. Exato. Então você está entendendo que aqui o que a gente está discutindo aqui é o que os caras têm para oferecer e como eles sabem chegar. Eu estou falando de extrema-direita, tá? Então, para o ouvinte entender. A extrema-direita, que é representada pelo Bolsonaro, eles só sabem fazer isso dessa forma. É na gritaria, na pancadaria, é tomando as coisas, não é pelos meios democráticos. Inventando fake news de monte, Inventando fake news, indo fazer caminhada e se hospedando em hotel 5 estrelas, né? Então é isso, por sorte é isso. Agora, isso não significa também que nós podemos chancelar uma arrogância para a esquerda de dizer que nós estamos do lado certo e que nós somos invencíveis. A esquerda já cometeu muitos erros e erros falhos. Cara, era melhor ter elegido Ciro Gomes em 2018, porque o Lula não podia se candidatar, do que ter tido esses 4 anos do Bolsonaro, que foi, diga-se de passagem, o único presidente, tirando o Collor, obviamente, que foi impeachmentado, que não conseguiu a reeleição. Até a Dilma conseguiu. Com todas as... E eu vou falar para você, eu não acho a Dilma tão ruim. O problema da Dilma é que ela não sabia conversar.
tem até alguém que falava assim, o problema da Dilma é que ela não bebe uísque com o pessoal em Brasília nos bares. Ela não estava disposta a dialogar, e aí, cara, é isso, né? Então, é muito interessante que a esquerda cometeram erros que a gente torce para não cometer de novo. Exemplo, o Lula já tem 80 e quantos? 82, 83, não sei. Mas o Lula aguenta mais um mandato, né? Ele vai chegar ao final do mandato? 80 anos. 80. Ele vai chegar ao final do mandato? Se não chegar, qual é o herdeiro do Lula? Quem é? Não criaram isso. Não criaram. Isso é muito ruim, porque você precisa ter alguém ali que consiga levar para frente. O máximo que vai acontecer, eu acho que o máximo que vai acontecer é o Alckmin de novo entrar como vice. Porque que é uma boa. José de Alencar, ele foi vice nas 2 vezes? Não lembro agora. Não, foi só uma. Foi só uma. Então, seria a primeira vez, se caso o Lula for reeleito, que o Lula carrega o vice nas duas vezes. E aí, de novo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas a situação que eu acho interessante que vai acontecer na próxima eleição, não essa agora, a próxima, né? É que nós vamos ter nomes fracos concorrendo à eleição. Nomes que todo mundo vai estar ali na mesma linha, 18%, todo mundo tem 18%, 15%, e você não vai saber quem vai chegar no segundo turno. Vai ser uma coisa muito engraçada, porque nós não teremos mais daqui 2 eleições os populistas. No caso, mesmo que tenham nomes aí absurdos, como Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, esses caras não têm uma força nem de um Bolsonaro e nem de um Lula. Mas aí esse grupo já não são os populistas, são os influenciadores. Que é outro grupo. Outro grupo. Por exemplo, já está se falando, o Siqueira Júnior, que atualmente mora em Manaus, que ele tem um programa de TV lá, já estão falando dele vir para São Paulo para poder se candidatar a deputado federal, porque quem era o deputado federal mais votado na última eleição? Eduardo Bolsonaro, né? E onde ele está? Fugido lá nos Estados Unidos, ganhando dinheiro público, até quase perdendo. Quer dizer, já perdeu, né? Trabalhando de Uber. Trabalhando de Uber. E aí, não tem ninguém aqui em São Paulo que poderia carregar um caminhão de votos que nem o Eduardo carregou. Então estão querendo pegar quem? O Siqueira, que é um puxa-saco do Bolsonaro. Deixa eu fazer uma correção. O José Alencar fez os 2 mandatos. Então tudo bem. Ele então... morreu durante o segundo mandato, então, né? Não, ele morreu depois do Lula. Foi no primeiro mandato da Dilma. Foi no primeiro. Eu lembro que foi durante o primeiro. Tanto é que foi a própria Dilma que falou que iria ser velado com honra de chefe de Estado, isso eu lembrei. Mas foi durante o governo Dilma já. Então ele cumpriu os dois mandatos. Mas é isso, ou seja, vai ter a tropa dos influenciadores, que é aí que vai virar uma bagunça o Congresso. E aí... Por isso que eu falo que falta um pouco de maturidade, porque as pessoas seguem cegamente. Pessoas que não têm nenhum tino político, não tem nada, mas vão ser eleitos porque têm seguidores. E isso é uma coisa tão perigosa e uma coisa tão preguiçosa, porque a pessoa não vai pesquisar, não vai querer saber, não vai imaginar, não dá nem se dar o trabalho. Tem um monte de gente votando, eu vou votar nele também, porque deve ser bom. É isso aí. Não, e só para você ter uma ideia, tá tendo muita gente, eu tô olhando muito Instagram, Facebook, os Reels aí, né, vendo os vídeos, o que tá tendo de gente agora, a pessoa nem político, assim, claro, faz política, né, não tô falando que ele não tem um mandato, não tá exercendo nada, mas tá lá, tô aqui correndo atrás da máfia dos flanelinhas, tô aqui correndo atrás, tô aqui ajudando na fiscalização. Tem um que eu vi no Rio de Janeiro que tá fazendo fiscalização nos vagões femininos. É ótimo, porque vagão feminino tem que andar mulheres, isso é perfeito. Mas é só no ano eleitoral que tem que fazer isso? Para poder ganhar voto, né, Rafael? Eu achei muito interessante. Eu acho que esse cara que você citou dos flanelinhas de rua,
Eu vi. Ele fala, não, você não tem que dar dinheiro para esse cara, né? O cara estacionando o carro do outro. É um cara, uma menina de amarelo, é de um partido novo que criou agora. Por que ele não vai brigar com a Zona Azul? Não é? Por que ele não vai lá? Não, pode estacionar aqui na Zona Azul que eu vou lá brigar com o pessoal, porque não é a mesma coisa. A Zona Azul é o flanelinha digital do governo. Não é? Não é verdade? Eu acho um absurdo Zona Azul, cara. Aquilo não faz sentido, porque é o direito de ir e vir. Direito de estacionar o meu carro, pô. Não, mas aí eu vou fazer porque eu trabalhei na CT e aí eu sei como é que é. É para democratizar o espaço, porque senão um cara para o carro o dia inteiro numa vaga lá e fica lá, né? E não tem os outros que querem usar não pode usar, então ele tem que dar uma vez um pouco para cada um, tanto que o máximo que pode ficar numa vaga são 2 horas, né? Para dar o direito, porque é muito carro. Se não fosse tanto carro assim, não teria problema, mas é carro demais. Mas aí eles democratizam e ampliam, né? Tudo bem. Tanto que a Zona Azul não é feita em todos os lugares, né? É feita nos lugares onde tem comércio forte. Os grandes movimentos, os grandes centros e tal. É isso aí. Essa análise que você fez é a primeira vez que eu escuto, e eu achei interessante. Então, tipo, beleza, eu achei que foi você vai numa 25 de março, por exemplo, sei lá, em algum lugar que é muito concorrido ali, você, pô, tudo bem, beleza, tem um monte de estacionamento também, etc. É porque senão já pensou. É que senão já pensou, o dono da loja ia deixar o carro dele ali na frente o dia todo. Né? Por mais que ele queria a vaga exclusiva, também não consegue. Diz que nem, ó, aqui na Moca tem o famoso centro expandido, né? Como é que é o nome? Esqueci o nome agora. Quando você não pode... Rodízio. Cara, a minha filha, ela estuda na rua da frente, aqui na outra rua. De quarta-feira, eu não posso pegar meu carro, porque a minha rua é centro expandido. Eu não posso sair de casa. E eu moro numa rua residencial, totalmente residencial. Não faz o mínimo de sentido. E aí eu viro à esquerda da minha casa, que é a Avenida Caçandoca, aqui tem um radar. Eu não posso sair de casa. Eu não estou pegando a marginal. Eu estou andando no bairro. Não faz sentido eu não poder andar no bairro. Aí de quarta-feira eu tenho que levar minha filha a pé para a escola. Aí eu também, quando foi implantado, eu trabalhei na CT quando implantaram o negócio do rodízio. Não, mas e teve também, ó, eu acho que foi eu não sei se foi na gestão Haddad ou se foi no Kassab, que eles começaram a ampliar o centro expandido, né? Então, justamente, porque São Paulo cresceu muito e o espaço ficou muito limitado. Por exemplo, aqui na minha região, a Avenida Inajar de Souza, a Avenida Edgar Facó, Petróleo Portela, já não podem mais circular. Não, o negócio é o seguinte, o rodízio ele funciona na área interna da Marginal Pinheiros, interna, não a externa, o outro lado do outro lado já pode, né? Do lado de lá, né? Do lado de lá, depois do rio, né? Depois da outra marginal. Do outro lado da marginal, tá? Ali pode também. Não pode também, que é rodízio. Então são as marginais Pinheiros, Tietê, Salim Farah Maluf, depois pega a Avenida Bandeirantes e vem para a marginal de novo. Esse a zona de rodízio. A zona de rodízio. O que tiver dentro e precisava expandir, mas não expande. Eu acho que se é para devia ser, o rodízio devia valer para a cidade inteira, porque hoje nós temos carros demais. Carro demais. Tanto que os caras estão imaginando, em vez de ser números, só 2 números, passar a ser 3 números num dia e ser 2 vezes por dia, 2 vezes por semana você não andar de carro. Para quem trabalha com mobilidade, que foi o caso da Renata Falzoni, né, que ela trabalha por isso, ela pode, se qualquer hora que ela pode explicar melhor os projetos que o pessoal está tentando emplacar aí, entendeu? E assim, mas, por outro lado, os caras querem tirar os carros da rua, mas também não dão uma condição para o transporte público, né? Você viu o que acontece com os trens? É trem detonado todo dia, é metrô detonado todo dia, é greve de ônibus. Cara, como é que você consegue
trabalhar e querer rodízio, querer mudar a regra se está tudo errado, se está tudo mal cuidado, né? Não vai ser pelo WhatsApp, né? Não. Não Vai vai. ser. Ô, Então, Rafael, assim, eu vou dar mais uns 10 minutos para a gente começar a ir para as partes finais, beleza? tá. Beleza, vai lá. Então, tipo, não vai ser pelo WhatsApp, né? Então, eu acho que a galera, em vez de se preocupar com coisa inútil, elas tinham que começar a se preocupar com coisa importante. Meu, transporte público aqui em São Paulo, mas aí, você sabe que tem um documentário que a minha esposa é professora de geografia, e tem um documentário chamado Entre Rios, não sei se você que trabalhou na CT, talvez já tenha ouvido falar, que ele conta a história do Rio Tietê ali, de como as marginais, porque a partir do princípio a marginal se chama marginal por causa da margem do rio, né? Os egípcios jamais construiriam as suas principais vias, né, à margem do rio, porque a gente sabe que aquilo inunda, né? Aquilo é feito para inundar, os egípcios usavam para plantar, então inundava, fertilizava a terra, quando voltava ao comprimento normal, o rio Nilo lá, né, fazia esse efeito sanfona, então quando ele voltava, eles plantavam na margem. Quando o rio subia, eles colhiam antes de inundar e depois aguardavam para plantar de novo. Qual o problema aqui no Brasil? A gente foi pensar primeiro em rodovias, antes de pensar em sistema de transporte fluvial, né, e outras coisas. E construímos onde jamais deveria ser construído as nossas vias, né? Então, aí é que virou essa bagunça. Então, a gente precisaria realmente pensar em transporte público primeiro, né, de qualidade, para que eu possa realmente pensar em sair da minha casa de transporte coletivo, ao invés de particular. Quem conseguir pesquisar aí, eu trabalhava na CT nessa época, que eu tive uma palestra sobre isso, sobre o Prestes Maia foi o primeiro a pensar numa cidade racional, realmente, uma cidade funcional, né? Com as radiais, tinha a Radial Leste, por isso chama Radial Leste, e iam ter avenidas que iam para o centro, né? Avenidas que iam para o centro, que é o caso da 23 de Maio, Rubem Berto vai para o centro, a Radial Leste também, e São Paulo se construiria todas com radiais, e teriam as perimetrais, que seriam ficariam circundando a cidade. E assim era a cidade, uma cidade planejada, era para ser assim. Só que o negócio começou e só que começaram a pensar no imediatismo, na política, e esse negócio praticamente acabou. E a cidade é o que é hoje, essa bagunça, porque os políticos não deram continuidade a esse projeto e foram atendendo as demandas imediatas da população sem pensar no futuro. Ele estava pensando no voto dele, né? E hoje a cidade é feita desse jeito. Se você imaginar, vocês já perceberam que a Rua Augusta é a única rua que tem mão de mão dupla que vai para Paulista? É a única rua, sabe por quê? Por causa do comércio. Por causa de comércio, por isso que ela é mão dupla. Isso aí aconteceu também onde eu morava, que eles fizeram mão única numa rua onde eu morava, uma avenida onde eu morava. Ficou uma beleza, o trânsito fluiu perfeitamente. Ficou, nossa, que legal. Durou uma semana. Sabe por quê? Porque os comerciantes disseram o seguinte, que como agora no trânsito não parava, diminuiu o volume no comércio deles. Que o negócio é o trânsito tá parado porque as pessoas viam a loja dele, entendeu? E entravam na loja. Então entrou um outro político lá que voltou ao sistema antigo, como era, de mãos duplas, inventou justamente no trecho onde tinha lojas, porque não tinha lojas, eles continuaram com mão única, então os carros eram engraçado. Um carro vai para a esquerda, mão única. Outra no início da avenida, na outra ponta da avenida ia para a direita, né? Então, os carros se encontravam no centro, e no centro era mão dupla. E você imagina como é que era o trânsito. Tem uma coisa que se chama binário, que são as transversais. As transversais, uma rua era mão única para a esquerda, outra rua era mão única para a direita, e assim por diante. Se você quisesse entrar para a esquerda, você descia a próxima, né? Porque isso se chama binário, tá certo? O que aconteceu? Eles fizeram o seguinte,
Para você entrar à direita numa rua, você tem que descer 4 quadras. E depois 4 quadras para baixo era tudo para a esquerda. E aí muda, tudo para a direita. Aí, sabe, ficou uma bagunça, porque foi um vereador, né, com nome, não me lembro, na época eu até guardei o nome, ficou um tempão. Ele falou que iria fazer desse jeito, porque quem desenhou esse projeto foram os comerciantes, não foi o engenheiro que tinha projetado aquela mão única, que tinha feito tudo com o engenheiro. Quem foi mais forte? A Associação dos Comerciantes em cima do vereador, que mandou que teria que ser feito desse jeito. E é isso. Mas é assim, ó. E aí você vai lá, em vez de você colocar um médico como ministro da saúde, você coloca um militar. Exato. Um entendido pra caramba. Boa, Betão. Esse é o Brasil. É trágico, né? O Brasil é trágico. Infelizmente, quem pode mais chora menos, né? Essa é a verdade. Acho que a gente pode falar depois, Rafael. Eu estava até comentando rapidamente com o Rubens antes de você entrar. Hoje fez esse paralelo do como as democracias morrem, né? Quem sabe a gente pode falar um pouco sobre aquele filme Democracia em Vertigem. Você deve ter assistido. É bom, já assisti. Pode até virar a próxima temática. Eu até preciso assistir. Eu só vi as informações, eu vou assistir, né? Vou procurar assistir também. Pode virar até uma próxima pauta, né, Rubão? Exato. Vocês me dão 5 minutos agora, só para resumir o livro? Por favor. É o seguinte, para quem não conhece o livro Como as Democracias Morrem, de Levitsky e Ziblatt, né? É assim que fala? Do Daniel Ziblatt, né? É o seguinte, eles analisam como as democracias contemporâneas não costumam mais ruir, foi o que a gente falou, o que você falou o tempo todo, eu estou resumindo, tá? Não costumam mais ruir por meio de golpes militares clássicos, mas sim por dentro, quando os líderes eleitos corroem gradualmente as instituições democráticas. A partir de exemplos históricos atuais, com destaque para os Estados Unidos, América Latina e Europa, os autores mostram que o enfraquecimento da democracia ocorre de maneira lenta, legal e muitas vezes com apoio popular. O livro enfatiza o papel das normas democráticas informais e das elites políticas na proteção ou destruição da democracia. Os pontos mais fortes do livro são a morte lenta das democracias, ou seja, as democracias hoje morrem gradualmente por meio de reformas legais, ataques a instituições e enfraquecimento de freios e contrapesos, aquilo que o Rafael falou. Não há ruptura abrupta, o que dificulta a percepção do perigo. 2. Líderes autoritários chegam pelo voto. Muitos líderes autoritários são eleitos democraticamente. Eles usam o próprio sistema democrático para miná-lo. 3. Os 4 sinais de alerta do autoritarismo. Os autores apresentam critérios para identificar líderes com tendências autoritárias. 1. Rejeição das regras democráticas do jogo, negação da legitimidade de adversários políticos, tolerância ou incentivo à violência, e disposição para restringir liberdades civis, especialmente da imprensa. 4. O papel das elites políticas, ou seja, os partidos e lideranças funcionam como porteiros da democracia. Quando as elites normalizam ou apoiam líderes autoritários, a democracia se fragiliza. 5. Normas democráticas informais. 2 normas são fundamentais: tolerância mútua, reconhecer o adversário como legítimo, autocontenção institucional, forbearance, não usar todo o poder legal disponível para destruir o outro lado. E a última parte, a erosão dessas normas é tão perigosa quanto a quebra das leis. 6. Polarização política. A polarização extrema favorece o autoritarismo. Quando o adversário passa a ser visto como inimigo, a democracia perde a sustentação. É o que eu estava falando hoje, né? Que um quer destruir o outro. A importância da sociedade civil na imprensa é o último ponto, que é o 7, né? A imprensa livre, universidades e movimentos sociais são essenciais para conter os abusos de poder. Ataques constantes a esses atores indicam um risco democrático.
a ideia central do livro: as democracias não morrem mais com tanques nas ruas, mas com leis, discursos e líderes eleitos que corroem silenciosamente as suas bases. Então, é isso que se trata o livro Como Morrem as Democracias. Acho que todo mundo precisa ler esse livro para comparar com o que está acontecendo hoje no nosso país. No mundo, né? No mundo todo, Eu estava falando agora há pouco do Democracia em Vertigem, está na Netflix o filme. Então, para quem quiser assistir, está na Netflix. E é isso. Um filme bom também que vou indicar aqui, qualquer dia eu vou falar dele, chama-se A Onda. Filme. Já assisti. Já assistiu? Eu prefiro a versão alemã. Tem uma versão americana, mas eu acho que a versão alemã Eu vi melhor. A versão americana porque passou na Cultura há um tempo. E eu achei bacana demais. É muito bom. É um professor que ele quer... Um aluno pergunta, mas será que o nazismo poderia voltar? O professor resolve fazer um teste, o negócio sai fora de controle, e aí ele prova que realmente qualquer lugar está suscetível a um regime autoritário que possa... O professor faz uma experiência com os alunos, exatamente, é isso mesmo. Também tem na Prime Video esse filme. Boa. A Onda? A Prime Video. Então, muito bom. Bom, a versão alemã é melhor, tá, Betão? Tá, vou procurar aqui. Eu pesquisei a versão alemã, diz Netflix, mas vamos ver. Qualquer coisa a gente assiste as duas. As duas. Gente, estamos terminando o programa. Mas que coisa, hein? 1h30 voando aqui. Deu o assunto, hein? Deu 1 hora de conversa aqui com o Rafael. Então, o tema, a democracia... Porque nós falamos do indicado ao Oscar, né? Logo no começo. A democracia na cultura. Eu vou te falar, Rafael, que foi o seguinte: quando a gente falou no começo, teve uns comentários no UOL das pessoas que publicaram alguns comentários, e alguns disseram, parabéns, Wagner Moura, parabéns ao cinema brasileiro, cultura, sei lá. Mas teve gente que falou o seguinte, que antigamente o cinema brasileiro só falava em favela, fazia filme de favela, agora só faz filme de ditadura, que isso é uma falta de criatividade. Entendeu? E a gente comentou justamente que o filme veio justamente bem a calhar diante de toda a situação que passa o mundo. Não é só o Brasil, mas o que passa o mundo. Veio bem a calhar esse tema. Tem que falar para as pessoas assistirem Central do Brasil, La Marca, com Paulo Betti, puta filmão. Tem tanto filme bom, antigo, brasileiro. E outra coisa, né, Rafael? Aonde estão as nossas realidades aqui no Brasil? Macunaíma. É na favela, é no beco, é na comunidade, é a ditadura, né? A gente tem que falar da nossa realidade. Óbvio. Eu vou falar do quê? Vou fazer um filme passando no Leblon? Deixa para a novela da Globo. Deixa eu conhecer o Manuel Carlos. Exato, Mulheres Apaixonadas, As Helenas da Vida. Deixa pro povo lá do Manuel Carlos, que os herdeiros agora, né? Cria lá novela para ele. Tem que mostrar porque a nossa identidade é a seguinte: a gente sofre sorrindo. E a gente precisa mostrar que a gente está sofrendo, porque as pessoas veem a gente sorrindo, acham que está todo mundo feliz, né? E não é bem assim a história. Sabe aquela famosa frase, nós é pobre, mas se diverte? É isso. A gente ganha pouco, mas se diverte bastante. Com certeza. E o cartão de crédito que lute no próximo mês. É isso mesmo. Rafael, olha, feliz daquele que, por enquanto, não tem conta no Banco Master e nem no Will Bank. Feliz daquele, por enquanto. Porque o dinheiro está todo travado lá. É Will Bank, hein? Ele não falou no Bank, ele falou Will Bank. Will Bank. O negócio do Silvio Santos lá, como é que era o nome do banco do Silvio lá? O Pan. O Pan-Americano, né? Foi fichinha perto do que aconteceu, né? Pois é. E ele pagou, né? O Silvio Santos foi lá e falou, vou pagar isso aí. Ele foi homem ali, colocou todo o patrimônio à disposição, mas no ano seguinte já estava liberado. Cara, já não se fazem mais homens como antigamente e nem banqueiros, né? Rapaz. Pois é. Muito bem, Rafael. Suas considerações finais. Muito obrigado, Rafael. Agradeço aí ao público da Cantareira. É sempre um prazer participar. E o Milor Fernandes tem uma frase
de um livro chamado 30 anos de mim mesmo, que ele diz assim, eu como escritor, eu posso escrever falsa literatura. Não, o banqueiro como escritor pode escrever uma falsa literatura, mas vai eu como escritor falsificar um cheque para ver, né? Pois é. Rubão, um abraço. Um abraço para você, mas eu posso fazer uma frase, subir num pé de manga para colher maracujá, mas como não era tempo de jaca, eu vendi a minha bicicleta. Beleza? A idade, cipó! Então, muito boa noite, Betão. Rafael, muito obrigado. Boa noite, obrigado, Betão. E para você que esteve ligado, sintonizado, conectado aqui no nosso Papo Aberto do dia 22 de janeiro, muito obrigado, uma boa noite para você. E amanhã, Betão, amanhã, meu nosso querido espectador, não teremos, porque amanhã é sexta-feira. Então, na segunda-feira voltaremos com Alexandre Daniel sendo entrevistado dessa vez. Então, segunda-feira estaremos aqui, porque segunda-feira tem mais, tem muito mais. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, tchau. Se inscreve no nosso canal, um grande abraço, pessoal, tchau, tchau.